algo que Deus deu para todos de forma igualitária, independente da cor da pele, independente se é rico ou se é pobre, é o tempo. E existe uma marca que o livro de Salmos nos diz, né, o Inário, né, de Salmos nos diz, é que o ser humano vive de 70 a 80 anos, o que passar disso é enfado e cansaço. O dia, ele tem 24 horas, tanto para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, e não importa a cor, não importa. O engraçado disso é que Deus, ele deu essa moeda preciosa chamada tempo para nós usarmos. E Paulo fala para nós remir o tempo. Nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Como assim? Nós vivemos um tempo de apostasia, um tempo onde os valores têm se invertido, a mídia, os filmes, as novelas, no geral e na sua maioria esmagadora, louvam, aplaudem as obras de Satanás. Para eles, o normal é o pecado. O que é errado se torna certo. E aquilo que eles louvam são as obras do inimigo. Num contexto de tanto problema espiritual, que a Bíblia diz de apostasia, nós devemos lembrar-se da volta de Cristo e usar o nosso tempo para ganhar pessoas para Cristo, para pregar o Evangelho e para nos deixar ser influenciados pela palavra de Deus. A leitura bíblica diária deve ser constante, a nossa oração deve ser para que pessoas possam ser tocadas pelo poder de Deus e influenciadas por Ele. Na verdade, o nosso tempo, eu estava pensando que muitas vezes o inimigo não consegue destruir a igreja, mas ele tenta distrair a igreja com as distrações desse mundo. E muitas vezes são elas que acabam atrapalhando o crescimento do corpo de Cristo. Bom, eu gostaria de deixar para você um recado. Muitas vezes nós perdemos tempo murmurando com tantas coisas. Nós perdemos tempo nos distraindo com amizades que não convêm, com filmes que na maioria das vezes não convêm, jogando conversas fora com coisas que não agradam a Deus. E o Senhor Deus nos quer lembrar para nós remir o tempo. Quando você está numa escola se preparando para um vestibular, existem, por exemplo, vários tipos de aluno. Tem aquele aluno, por exemplo, que ele pensa em bagunçar, em ficar lá no fundo, em ficar tranquilo, não fazendo nada, e vai para casa e sai, não faz muita coisa, as notas são baixas. Tem aquele aluno que já é um pouco mais concentrado, senta um pouco mais para frente, observa um pouco, de vez em quando pergunta. É um aluno mediano, ele copia as atividades da lousa e resolve o que tem que resolver ali em sala, entrega algumas lições de casa. É um aluno mediano. Mas tem aquele aluno que é a minoria, que é o excepcional. É aquele aluno que, por exemplo, se ele estuda de manhã, à tarde, ele senta em casa, ele abre o caderno, ele vê o que foi estudado na parte da manhã, faz os exercícios, faz a lição de casa, e além disso, pega aulas por fora, entra na internet, pesquisa o conteúdo, aprende, vai mais a fundo, e ele senta e estuda diariamente. Ele tem suas 2, 3 horas por dia de estudo. Esse é um aluno excepcional. É aquele cara que, com certeza, vai ser os melhores colocados dos piores vestibulares do país. Mas, assim também é uma divisão em todos os lugares, inclusive na vida espiritual. Muitas vezes a maioria das pessoas ela até vai para a igreja, mas ela leva a vida espiritual como esse aluno do fundão. Aí tem uma outra classe de pessoas que leva mais ou menos, mas tem uma outra que renuncia muita coisa para fazer para Deus, porque ele sabe que de Deus ele receberá o galardão. Ele passa tempo com Deus de joelho, ele quer falar do amor de Deus, ele quer renunciar a coisas que nem sempre são pecados,
mas muitas vezes são distrações que estão atrapalhando ele para viver algo diferente, algo intenso. E os resultados vão ser, claro, bem diferentes. Não dá para falar com aquele aluno que senta na frente, aquele aluno que se dedica, aquele aluno que passa 2, 3 horas por dia estudando, vai ser igual o outro. Não. Muitas vezes esse rapaz se dedica 2, 3 horas por dia, essa moça, ele faz inglês, ele tira notas altas, com certeza ele vai também, além das notas altas, lembrar muita coisa, porque ele estudou muito mais que os outros, e ele vai ter resultados muito melhores, entrar em melhores universidades, e com certeza ele também vai ser uma pessoa, quem sabe aí, fluente em um idioma diferente. Então com certeza isso vai refletir lá na frente, na carreira dele, na profissão dele, numa prova, no vestibular, no concurso que ele for prestar. Isso aí vai ser uma base para ele, né? E realmente o preço que ele pagou lá atrás, quando lá na frente ele estiver com um salário melhor, com uma vida melhor, ele vai agradecer. Ele vai ficar muito feliz, quem sabe, com o pai dele, com a mãe dele, ou com alguém que influenciou ele para ser dessa maneira. A questão é a seguinte: será que a vida espiritual, quando nós estivermos no tribunal de Deus, tribunal de Cristo, e recebermos as nossas obras, nós poderemos olhar nos olhos de Cristo e falar, não, realmente Jesus ficou feliz comigo, realmente eu estou contente, ou será que a gente vai sofrer perca ou detrimento do nosso galardão? Nós temos que pensar no futuro, para todas as áreas da nossa vida, acadêmica, financeira, trabalhista, principalmente espiritual. Eu veio no meu coração para falar isso, e eu creio que às vezes, quem sabe você tem jogado seu tempo fora, e Deus está falando para você, para aproveitar na vida espiritual e nas outras áreas da vida. Oportunidade às vezes é igual um trem. Ele passa, ele abre a porta, às vezes ele volta, mas tem hora que passa e vai embora e não volta mais. Então Deus está dando oportunidades para você pregar para o seu vizinho, para você falar do amor de Deus, para você fazer um curso, para você estudar, para você fazer muitas coisas. E Deus fala para você aproveitar as oportunidades que Ele está te entregando. Amém? Eu oro sobre a sua vida e peço que Deus te ilumine, te dê sabedoria para aproveitar o seu tempo. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, compartilhe esse vídeo, pode servir de bênção para alguém.